Em 1853, Armstrong estudou o espectro de emissão de um gás de hidrogênio na região do visível e observou que era composto de algumas linhas discretas. Em 1885, um físico chamado Balmer percebeu que o comprimento de onda dessas linhas tinha uma certa regularidade. Essas descobertas foram muito importantes na descoberta da mecânica quântica. Primeiro, quando Bohr fez o modelo atômico, e mais adiante, na própria descoberta da mecânica quântica por Louis de Broglie, Schrödinger e Heisenberg. Nós vamos assistir agora uma videoaula de um querido amigo, Jorge Samartins, professor da UF, sobre esse tema, entremeada por uma demonstração dessa experiência realizada pela Universidade de Göttingen, na Alemanha. Vamos lá. Em 1966, Newton produz então o primeiro espectro. E o que é isso? Newton descobre que quando ele faz um feixe estreito de luz branca incidir sobre um prisma de vidro, esse feixe de luz branca, ao atravessar o vidro, ele se transforma num feixe mais largo e colorido, com as cores do arco-íris. Ele descobre, então, que a luz branca nada mais é do que uma superposição de luzes coloridas, uma superposição de várias cores. E quando eu me refiro a um espectro, eu estou me referindo exatamente à composição, em termos das cores, de uma determinada radiação. Então, o espectro descoberto por Newton está na raiz do desenvolvimento que vai nos levar à mecânica quântica. Newton é um dos pais da mecânica quântica. Em 1814, o físico alemão Fraunhofer descobre que o espectro da luz solar não é contínuo, como os primeiros espectros que Newton tinha mostrado. O que eu estou chamando de um espectro contínuo? Estou me referindo, então, outra vez à experiência de Newton. Faça incidir um feixe estreito de luz branca sobre um prisma. Aqui está o feixe estreito. Esse feixe estreito sofre refração, nós sabemos desde criancinha, né? E o índice de refração do vidro é diferente para cada uma das cores que compõem a luz branca. Estou representando aqui dois raios que têm cores distintas. Será que você lembra qual é a cor que é mais desviada pelo prisma? É o vermelho. O vermelho ele é desviado mais fortemente do que as outras cores. O violeta é o que é menos desviado. Então, se eu aqui estiver desenhando dois raios que delimitam a região onde essa luz, através da qual essa luz vai sair do prisma, eu estou falando aqui a luz vermelha, aqui a luz violeta e aqui no meio as demais cores do arco-íris. Então, se você colocar aqui um anteparo, vai acontecer uma região iluminada. Essa região é iluminada. Aqui você vai ter cor vermelha, aqui você vai ter cor violeta, e você tem aqui um contínuo de cores que vai de uma até a outra. O senhor Fraunhofer, ele fez a mesma coisa, só que usou como fonte primária a luz solar. E ele percebeu que nesse contínuo de cores produzida pela passagem da luz solar por um prisma, haviam cores faltando. Então, se aqui está a faixa onde aparecem as cores produzidas pela refração diferencial por um prisma, então aqui você tem cores, aí de repente aparece aqui uma linha escura. Cores, uma outra linha escura. Eu estou ampliando enormemente a largura dessa linha escura para ficar mais visível. Hoje nós sabemos que essas raias escuras se devem ao fato de que a luz produzida no núcleo do Sol, quando passa pela atmosfera solar, uma parte dessa luz, ou algumas cores dessa luz, são absorvidas por essa atmosfera. Então isso aqui, essas linhas escuras se devem à absorção produzida pela atmosfera solar. E essa absorção só acontece em determinadas cores. Todo mundo aqui sabe que, ao invés de falar cores, eu poderia estar usando a palavra frequência. Uma
Cada cor está associada a uma frequência. Ou comprimento de onda. Então eu posso repetir a mesma frase que eu acabo de dizer da seguinte forma. Fraunhofer descobriu que estavam faltando comprimentos de onda no espectro da luz solar. E esses comprimentos de onda, a gente sabe hoje, estão associados à radiação que é absorvida pela atmosfera solar. Nós dizemos que isso aqui é um espectro de absorção. A gente pode repetir essa experiência sem precisar da atmosfera solar, se a gente fizer a luz branca passar por dentro de uma ampola de vidro cheia de um determinado gás, cheia de uma certa espécie atômica. E a gente descobre que para cada espécie atômica que a gente utiliza para preencher essa ampola, vai acontecer um espectro de absorção diferente. Ou seja, os comprimentos de onda que ficam faltando são diferentes para cada espécie atômica. Eles constituem, por assim dizer, uma impressão digital daquela espécie atômica. Tá certo? Se eu catalogar para cada espécie atômica quais são os comprimentos de onda que está faltando, e se me derem uma ampola de vidro cheia de uma espécie atômica desconhecida, eu produzo um espectro de absorção com essa espécie atômica e identifico qual é o material que está ali dentro, tá? Comparando com aqueles que eu já conheço. Nós temos um outro tipo de espectro que nós chamamos de espectro de emissão. Ao invés de eu fazer luz branca passar por uma amostra de uma espécie atômica e observar quais são os comprimentos de onda absorvidos, eu posso fazer o seguinte, posso fazer essa espécie emitir luz. Aí como é que eu faço um átomo emitir luz? Eu tenho que, de alguma maneira, aumentar a energia dele. Por exemplo, por aquecimento. Eu posso aquecer um material e o material passa a emitir luz. A gente está acostumado com isso. Uma lâmpada incandescente é isso que está acontecendo. Por a passagem de uma corrente elétrica, aumenta a temperatura de um determinado material e quando esses átomos estão aquecidos, eles emitem luz. E aí eu posso pegar a luz emitida por esse material, fazer essa luz passar por um prisma. Quando a luz passa por um prisma, o prisma, por causa dessa refração diferencial, vai desviar cada cor de uma forma diferente. Então, no espectro de emissão, o que aparece são linhas iluminadas sobre um fundo escuro. Veja a diferença entre os dois, né? O espectro de absorção. O próprio nome indica, absorção significa que eu estou retirando alguma coisa da luz incidente e por isso aparecem as linhas escuras. No espectro de emissão, eu só estou deixando aparecer as frequências ou comprimentos de onda emitidos por aquela espécie atômica. Nós vamos agora olhar um experimento que reproduz esse espectro emitido por uma lâmpada de hidrogênio, realizado na Universidade de Göttingen. Nós temos aqui uma lâmpada de hidrogênio que incide luz sobre uma grade de difração e que vai então fazer essa difração em cima de uma régua. Aqui está a grade de difração. Se nós olharmos agora a luz pela grade de difração, nós vamos observar diferentes linhas. São essas linhas e cores diferentes. Nós podemos medir o comprimento de onda dessas diferentes linhas que aparecem da lâmpada de hidrogênio, olhando o arranjo experimental, ou seja, a geometria do arranjo experimental, que nos conduz a essa equação, que tem a ver com a geometria da experiência, e com isso pode-se medir. Eles mediram no caso desse experimento e fizeram 3 medidas para cada linha e obtiveram então o comprimento de onda dessas linhas observadas da série de Balmer. Nós vamos agora voltar à aula do Jorge Sá Martins, que vai falar sobre a explicação dada para essas linhas observadas. Em 1885, o suíço Johannes Balmer, professor de ensino médio, ele tenta descobrir uma fórmula
que identifique todos os comprimentos de onda do espectro visível do átomo de hidrogênio. Ele tinha lá os valores desses 4 comprimentos, são só 4 comprimentos de onda, e ele tentou encontrar uma fórmula matemática que desse a ele os valores desses 4 comprimentos de onda. E ele encontrou essa fórmula. E a fórmula, chamada fórmula de Balmer, é a seguinte. Ele descobriu que essas 4 linhas do espectro de emissão visível do átomo de hidrogênio tinham comprimentos de onda dados precisamente por essa fórmula. Quais são os ingredientes dessa fórmula? Bom, aqui tem o comprimento de onda. Aqui, esse N, ele é 3, 4, 5 ou 6. Então, ele é um número inteiro, entre 3 e 6. Então, para cada número inteiro, ele obtém um dos comprimentos de onda. R é uma constante que ele ajustou para que isso aqui desse certo. Essa constante, ele mediu, e o valor moderno dela é esse aqui. Serve a unidade de medida que eu estou colocando, né? 0,0110 nanômetros a menos 1. E achou. E ele foi mais longe. Ele diz, bom, se eu escrever esta fórmula da seguinte maneira, o número 4, na verdade, é 2 ao quadrado. Não é? Se eu escrevo ela dessa maneira, ela sugere uma simetria enorme. Por que não imaginar que ela possa ser verdadeira não só para todos os n's, quando esse número for 2, mas também para todos os outros inteiros que eu posso colocar no lugar do 2. Então ele propõe que possa ser verdade esta extensão daquilo que ele tenha descoberto. Onde, evidente, para isso fazer sentido, n tem que ser um número maior do que n'.